marcado pela própria natureza. O Nordeste Boa tarde do a meu todos. Brasil. É uma honra muito grande para a Academia Brasileira de Letras receber esse magnífico projeto, essa magnífica ação de trazer Euclides da Cunha, Os Sertões, e trazer as questões de justiça social no Brasil para a frente do palco iluminado. É com muita satisfação que nós vamos abrir hoje aqui na Academia Brasileira de Letras as Caravanas Euclidianas 2025. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Nós estamos aqui felizes de contribuir, trazendo um filme, A Paz é Dourada, de Noilton Nunes. Nós estamos voltando com as caravanas em 2025 através do apoio da deputada federal Jandira Fegali, graças a uma emenda parlamentar. Marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil. Ó solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar. Morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste nesse... O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, é o maior épico brasileiro. Conta a história da Guerra de Canudos. Bom, estou tentando explicar isso na Academia Brasileira de Letras, no Rio. Lá começou a Semana Euclidiana com uma missão: tirar Euclides do limbo, popularizar Euclides. O homem, de fato, assumiu em todo o decorrer da história o papel de um terrível fazedor de desertos. Atacou a fundo a terra, esterilizou-a, feriu-a, degradou-a e deixou-a aqui e ali para sempre, estéreis, vazias, tristonhas. Euclides era um escritor nascido em Cantagalo, um escritor fluminense. Então a gente teve a ideia assim, de percorrer cidades no interior do estado, levando esse escritor, que é um escritor que se notabilizou internacionalmente, né? Euclides é traduzido para várias línguas no mundo todo, né? E é um escritor nosso aqui do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Então a gente achou que era importante que as cidades no interior do estado conhecessem esse escritor. Porque Euclides da Cunha é muito mais do que um engenheiro militar que foi lá e construiu aquela ponte de São José do Rio Pardo. Ele é um grande construtor de pontes que vão unir corações. Caravanas Euclidianas está exatamente dentro de tudo aquilo que eu penso. Temos que saudar o novo professor, o professor que trabalha com audiovisual, o professor que sai da sala de aula, que leva os seus alunos para o enfoque da realidade. A partir da importância, né, do parlamento, mas também de um certo equilíbrio que nós temos que buscar entre, né, o parlamento e o executivo. E a gente acredita, né, que esses projetos eles são de fundamental importância, porque são projetos que fazem a gente refletir sobre o Brasil, refletir sobre a República, né? O Euclides da Cunha foi um dos pensadores brasileiros que estava ali no momento da recém-república, questionando também, vendo quais foram os acontecimentos que deram, né, o surgimento da nossa República e todo o conflito que veio até então. Né? Então, assim, o que nos alegrou nesse projeto é que justamente a extensão universitária hoje ela tem esse propósito, né, de fazer com que a produção do conhecimento saia, né, dos muros da universidade, chegue nos territórios, chegue nas favelas e entre em troca, né, enfim, com as populações, com os estudantes, uma ideia de conhecimento em movimento que é decisivo. Acho que as caravanas trazem essa ideia, né, de atualizar e de repensar Euclides, né, para o nosso presente, né, urgente. Então, é um projeto absolutamente extraordinário. Né, quer dizer, eu escrevi esse livro, O Enigma dos Sertões, em que eu faço uma indagação
de por que esse livro é considerado o livro número 1 do Brasil, né? Quer dizer, ele sucessivamente vem sendo tratado como um desses livros seminais, né? Um livro que todos têm que ler, né? Então, eu vou me perguntando um pouco sobre esse lugar desse livro, né? Eu queria dizer, em primeiro lugar, que essa contemporaneidade, né, do texto do Euclides talvez seja a grande chave para a gente pensar muitas caravanas, né, que, né, se espraiam aí por esse país que deem acesso principalmente ao público escolar, né, quer dizer, aquilo que a gente chama de literatura escolarizada, a literatura de um homem que é absolutamente incontornável ainda hoje. Quando eu estava no Jornal do Brasil, eu fui convidada pelo Evandro Teixeira a escrever o texto do livro 100 anos de Canudos, né? Então, nós fizemos o percurso do Euclides da Cunha, de Salvador, indo para Feira de Santana, Euclides, Uauá, Queimados, Monte Santo, né, aquele cenário maravilhoso glauberiano, até chegar na cidade de Canudos, né, obviamente já submersa. Na Amazônia, viu o que ele chama a gestação de um novo mundo, né? Ele faz descrições incríveis sobre a Amazônia, que ele chama do Inferno Verde, né? Então, ele fala que é a última página a escrever-se do Gênesis. E depois fui reencontrar o Euclides da Cunha também como crítica de cinema no Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Então, quando uma obra como essa, dos Sertões, cria, né, e dá ensejo a uma outra obra tão grande quanto, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, um clássico do cinema brasileiro, do Glauber Rocha, a gente entende a potencialidade que é, né, a literatura, as letras, né, e essa imaginação, né, épica de Euclides da Cunha. Todo ano a gente ia lá para São José do Rio Pardo. Aí eu conheci o Glauber, aí depois voltei aqui o Glauber e o Apatotas falando de Euclides da Cunha, de Canudos. Os Sertões, a obra Os Sertões encontra-se entre os fundamentos do cinema novo. Mandavam-nos para a Amazônia, vastíssima, despovoada, quase ignota, o que equivalia a expatriá-los dentro da própria pátria. Mas, feita a tarefa expurgatória, não se curava mais dela. Cessava a intervenção governamental. Nunca, até os nossos dias, a acompanhou um só agente oficial ou um médico. Os banidos levavam consigo a missão dolorosíssima e única de desaparecerem. E não desapareceram. Euclides da Cunha. A minha história de amor com a Academia Brasileira de Letras começou quando realizamos aqui a Semana Euclidiana, reunindo os mais importantes conhecedores da obra de Euclides, com a intenção de colhermos subsídios para finalizarmos o roteiro do filme A Paz é Dourada. Passo as mãos do nosso amigo Godofredo, com muito prazer, o cartazete dessa exposição com a programação riquíssima. Essa programação, ela inclui aos 30º de Ataíde, Antônio Ais, Eduardo Portela, Leminski e por aí vamos. Elas são filhas do compositor Edeor de Paula, que compôs o Samba Enredo dos Sertões, que ganhou o Estandarte de Ouro de 1976. Marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil. O Alexei Bueno, que está sentadinho ali. Por favor, Alexei. E eu sempre falo, a língua portuguesa tem essa glória. Nós temos 3 epopeias, um inverso, exatamente como deve ser uma epopeia, que é os Lusíadas, e 2 em prosa nossas, que é os Sertões do Grande Sertão Veredas. As mudanças que estão acontecendo no mundo das comunicações com as políticas implementadas pelo BRICS. Em pouco tempo, vivenciaremos
saudáveis intercâmbios de filmes que vão enfrentar o império dos produtos made in USA, com a maioria desses filmes, séries e jogos subsidiados pela indústria bélica. E nós vamos vencer esta guerra daqui a pouco. Em poucos anos nós vamos ver filmes russos, chineses, indianos, africanos tomando conta desse espaço que até então parece que é só dos filmes americanos. The End. Eu quero que as caravanas passeiem por todo o Brasil. E eu quero dois, que é ainda mais contundente, é o seguinte: eu quero que as caravanas passem pelos países do BRICS. Então, nós queremos começar essa viagem pelo BRICS através da Rússia, de Dostoiévski, de Tolstói, de Maxim Gorky, de Mayakovsky. Os russos veneram muito bem os seus escritores, e as caravanas, levando Euclides da Cunha lá, serão muito bem recebidas. Eu quero a doce luz dos vespertinos pálidos, lançar-me apaixonado por entre as sombras das matas. Boa noite para vocês, muito obrigado. Acho que vimos nessa cerimônia de hoje não só uma grande transmissão de conhecimento, mas principalmente uma produção de saber. Acho que isso é um dado importante para a BL, para a Universidade Brasileira, para a população brasileira, para a sociedade brasileira, e isso desemboca inevitavelmente na busca por uma sociedade mais justa e equilibrada. Muito obrigado pelos membros da mesa, foi uma honra muito grande. Então, encerrada a sessão. Obrigado. De sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar. Morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste nesse